todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Cine Debate. Dessa vez, o primeiro Cine Debate de 2023. Estamos muito felizes de poder estar aqui retornando com essa atividade que já está aí desde o período pandêmico, desde 2020. Nós temos comentado os filmes aqui na internet. É lógico que é uma atividade que já existia presencialmente na FFP, mas é um prazer estar aqui com vocês para debater mais um filme. E para quem não me conhece, eu me chamo Alan, sou membro do grupo de pesquisa e extensão Fora da Sala de Aula e estou aqui no Cine Debate sempre trazendo algum tema relevante sobre educação social, sobre pedagogia social, relacionados a temas diversos, temas que constam em nossas pesquisas, temas que constam nas pesquisas dos outros. Enfim, a gente sempre tenta manter essa troca e essa troca é muito importante para a gente. Então, se você está vendo esse vídeo no nosso Facebook, por favor, curta, compartilhe, interaja conosco, porque a sua interação é muito importante. E além disso, esse vídeo ele também vai estar disponível no YouTube, onde você consegue acessar esse e vários outros cine debates e também live estudos, que é uma outra atividade que nós temos aqui no Fora da Sala de Aula. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial para falar sobre o filme Meu Nome é Rádio, que é um filme de 2003, e a gente vai comentar ainda algumas coisas sobre o filme, falar alguns outros detalhes, mas nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o companheiro que vai cine debater esse filme comigo aqui hoje. Então, por favor. Olá a todos, oi Alan, a todos que estejam assistindo a gente, espero que esse momento seja proveitoso, que a gente possa conversar ou pelo menos promover algumas reflexões interessantes aí sobre a pessoa com deficiência, sobre autismo, sobre inclusão e educação social também. Eu sou psicanalista, sou terapeuta ocupacional, hoje trabalho como terapeuta ocupacional, atendo crianças e adolescentes e também as famílias que têm alguma demanda de desenvolvimento ou transtornos de diversas ordens, né? Sou especialista em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, também especialista em pedagogia social e estou fazendo aí o mestrado junto com a Alan, né? A gente ingressou agora no mestrado em educação pela UERJ, Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Agradeço o convite, viu, Alan? E agradeço também o acolhimento do grupo de pesquisa e extensão aí fora da sala de aula. Imagina, Rafael, assim, acho que a pessoa também que eu devo agradecer, né, é o professor Arthur por estar disponibilizando esse espaço aqui para nós debatermos e para nós, enquanto sociedade, é muito legal a gente ouvir temas diversos. É isso que a gente também vai tentar trazer para o Cine Debate, temas que envolvem a prática do educador social com sujeitos diferentes, né, explorando a pluralidade desses sujeitos, seja por uma condição racial ou outra, né, relacionada à sexualidade, enfim. Eu acho que aqui a internet, aqui esse espaço, ele também é um espaço de discutir isso. E a gente escolheu um filme hoje que tem um pouco a ver com a temática que você pesquisa. Eu acho que você vai ser uma pessoa que vai agregar muito nesse diálogo que a gente vai traçar aqui hoje, que é o Meu Nome é Rádio, que é um filme de 2003 que conta a história de um jovem, que a gente já vai falar um pouco mais sobre esse jovem, e a atuação de um educador social, né? A gente pode até utilizar esse termo, vamos tentar experimentar esse termo para esse sujeito, em um contexto diferente do nosso. Mas eu queria saber se você já conhecia esse filme, qual é a relação que você tem com esse filme? Você gostou do filme? Então, eu tinha assistido esse filme há muito tempo atrás, eu acho, na minha adolescência, e lembro de ter sido um filme muito emocionante, assim, para mim, por diversas cenas, diversos aspectos ali do filme. E assim, quando você me convidou, eu comecei a tentar resgatar, né, filmes que pudessem tratar de uma problemática que eu investigo, que eu pesquiso e articular isso com a educação, especialmente com a educação social, né? E aí foi quando, assim, nos últimos momentos eu consegui lembrar desse filme. É um filme que a gente pode sim relacionar com a pedagogia social, pode sim relacionar com a figura de um educador social. Claro que
considerados aí ressalvas teóricas, metodológicas dentro da Sim. ciência, mas é sim ele o treinador que o filme retrata e o sujeito que o filme retrata com deficiência, né? São sim pessoas ali num trabalho, num movimento de educação social. Eu acredito muito nisso. E aí, Rafael, ainda pensando nesse trabalho do educador social e desses sujeitos, né, que estão ali envolvidos, a gente tem como um dos protagonistas desse filme o Rádio, né, que é um rapaz que recebe esse apelido, né, e eu acho que o filme ele acaba assim não deixando muito claro qual é a deficiência que o rádio tem, ou qual é o transtorno, né? E até eu gostaria de ouvir você, enquanto profissional, o que que você enxerga como o termo correto, nesse caso onde a gente não tem um diagnóstico claro, e como que o filme lida com esse aspecto. É lógico que a gente está falando de uma obra cinematográfica que tem um aspecto de romance, mas que também é inspirado em uma realidade. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esses pontos. Sim, tem todo um aspecto caricato, né, romantizado de todo o enredo, né? O professor também é muito romantizado. O personagem com deficiência também é muito romantizado. E isso tudo deve ser uma observação feita agora, no início da nossa discussão, né? Uhum, Mas, respondendo à sua pergunta, tem um momento do filme que o treinador, o Harold Jones, né? Ele faz uma pergunta para a mãe do personagem. O que tem de errado com o rádio, né? O rádio, até então ele chamava o rapaz de rádio. uhum, Olha, o que tem de errado, ela disse, a gente não sabe. A gente foi num médico, procuramos um especialista, né? Mas ele disse que o rádio é igual a todo mundo. Mas, em comparação aos outros, ele tem um atraso de aprendizagem, né? Ele não aprende como os outros, um pouco mais lento que os outros, né? uhum, Ou seja, não tem um diagnóstico fechado sobre esse personagem. O filme não fala disso. Existem análises, você vai encontrar na internet, se buscar, de outros trabalhos científicos também tentando esboçar uma correlação com o autismo, com a deficiência intelectual, até com a síndrome genética, de origem genética. Enfim, não tem consenso. Eu vou traçar um paralelo com o autismo, porque é meu objeto de pesquisa, é a população que me interessa investigar, tá? Então eu acho que a gente pode comparar o personagem rádio, sim, a uma pessoa autista. E por conta de alguns fatores, né? uhum. Primeiro, ele assim apresenta uma dificuldade de comunicação no primeiro momento. Ele quase não fala, quase não interage. Tem também essa dificuldade de interação. Então, e quando fala, normalmente é repetindo o que o outro disse, né? Então, pensando no, no, no manual diagnóstico, assim, tem dois eixos. A dificuldade em comunicação, a dificuldade de interação. Mas como então chamar? É uma pessoa com deficiência? O rádio é uma pessoa com deficiência? É uma pessoa com um transtorno? É uma pessoa autista? Pessoa com necessidades especiais? Enfim, vou entrar nessa seara desses termos. Eu acho que é muito interessante a gente poder esclarecer. Uhum, Primeiro, não seria uma pessoa deficiente, né? Que a pessoa deficiente, você considera o deficiente como a totalidade do sujeito, não é isso que esse termo quer dizer. Por lei, é pessoa com deficiência, com deficiência. Não é portadora de deficiência, porque não é algo que você carrega de um lado para o outro, você não deixa quando você está afim, né? Como uma bolsa, né? Você não deixa ela. uhum, Então, não é uma pessoa portadora de deficiência, ela não porta nada. Não é uma pessoa com necessidades especiais,
porque necessidades especiais é a necessidade de viajar a Paris, né? É a necessidade de ter um emprego maravilhoso, né? É uma necessidade especial que todos nós temos. É, por lei, como eu falei, é a pessoa com deficiência. E por que que eu estou relacionando a pessoa com deficiência ao autismo também? Porque a Política Nacional de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista considera a pessoa autista como uma pessoa com deficiência. Uhum. Então, pessoa com deficiência é como um guarda-chuva maior, que engloba várias coisas, né? Engloba pessoas com transtornos, engloba pessoas com algumas síndromes, enfim, e pessoas autistas também. Em termos científicos, facilita, porque eu uso um termo e eu consigo resgatar, buscar pesquisas a partir desse termo, pessoa com deficiência. Já abrange muita coisa. Na legislação também. O que que é a vantagem da legislação colocar a pessoa autista como pessoa com deficiência? É justamente garantir para a pessoa autista os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, né? Hoje a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que respalda tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas autistas. Então, considero as duas como a mesma coisa, porque para fins legais são a mesma coisa, né? Sim. E você sabe, Rafael, não sei se tem ainda algo a acrescentar ainda sobre esse ponto? Eu gostaria de fazer uma ressalva. Claro, Vou prosseguir, Alan, se você me permite. claro, É, eu quero pontuar também a minha posição. Não perfeito. sou autista, não tenho ninguém na minha família com autismo, não diretamente, né? Mas trabalho com autistas. O ideal seria que um autista falasse conosco, né? Sim. Existe uma posição de fala aí, né? Eu vou dizer daquilo que me é próprio da minha experiência prática e daquilo que eu vivencio com pessoas autistas, né? Uhum. Agora, para falar desse ponto de vista, eu não vou falar de um ponto de vista biológico, biomédico, que visualiza questões do funcionamento motor, do funcionamento neurológico. Não é isso. Eu vou falar do que se chama hoje, a partir do ponto de vista do que se chama hoje do modelo social de deficiência. Tá? O modelo social da deficiência considera como deficiência não o problema da pessoa. Não, o problema não está na pessoa, está na nossa capacidade de integrar essa pessoa, por mais diferente que ela possa ser, por mais diversa que possa ser, ao nosso convívio. A dificuldade é da sociedade e não da pessoa. Essa é a perspectiva. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer para esse filme. Sabe por quê? Eu achei muito rico esse seu posicionamento e esses seus comentários, porque eu tenho a impressão que, por vezes, e isso também é reforçado, acredito, pela minha interpretação do filme, a pessoa com deficiência, ela, por vezes, é tratada como um elefante branco no ambiente. O que eu quero dizer com isso? Ninguém muito sabe muito bem como falar, as pessoas apontam. É lógico que eu também estou generalizando, falando de diversas condições que as pessoas podem apresentar, mas por vezes essas pessoas elas foram tidas como chacota, como acontece no filme, né? É praticado um bullying em cima desses sujeitos. As pessoas não sabem muito bem como lidar. As pessoas não sabem se elas lidam, tipo, de uma forma totalmente natural ou se precisa ter um outro tato. E o filme ele explora muito bem isso, é esse ponto realmente que você está trazendo. No fundo, acho que nós, enquanto sociedade também generalizando, nós não sabemos lidar com as diferenças do outro, com a condição que o outro nos apresenta. Isso é algo que a gente Totalmente. discute, né, bastante também no nosso grupo, quando a gente pensa na ideia de alteridade, pedagogia da hospitalidade. E esse educador, né,
ele, em algum lugar, ele passa a ter essa sensibilidade de compreender a demanda do outro. Não é mais ou menos isso? Quer contribuir? Sim, totalmente. Assim, você trouxe uma metáfora aí do elefante branco. É aquele que a gente que está na nossa frente e a gente não dá conta de não perceber. A gente Uhum. percebe. A gente Sim. percebe. Algumas condições são mais visíveis, outras não. Não são invisíveis também. Sim. Mas se observarmos com um olhar mais atento, a gente consegue perceber. Por exemplo, né, uma criança que esperneia no meio de um shopping, você, de frente daquela situação, você pensa, nossa, que criança birrenta, né? Que Nada. É. saco, olha como os pais lidam, não conseguem dar o limite. E você não sabe do que se trata necessariamente. Pode ser uma criança fazendo uma birra, como todas fazem. Todo mundo já fez. E você também, porque você já foi criança. Uhum. Com Então, certeza. todos nós, né? Mas é o tal do elefante branco. A gente não sabe muito bem por quê. Por que que ele está ali? Por que que fica tão visível? Por que que nos incomoda? Mas incomoda no sentido da diferença, do estranhamento, do conflito de modos de ser nesse ponto que eu quero tocar. E aí o que o técnico Jones traz é um modo de lidar, um Uhum. jeito de lidar com essa diferença, né? O que o técnico tenta provocar ali naquele time de futebol, depois na escola e depois na comunidade, é não mais um estranhamento, mas um acolhimento. Ele começa com aquela cena, né? A bola caiu do lado de fora do campo. E, por acaso, o rádio estava passando por ali. O rádio pega a bola, não devolve a bola. A atitude de estranhamento e de repulsa é o que os jogadores do time fizeram em retaliação à atitude do rádio ao pegar a bola e levar, né? No dia seguinte, os jogadores fizeram aquela cena horrível, colocaram o rádio dentro de um local ali e deixaram ele trancado, zombaram dele. Aquilo é Uhum. totalmente assim contrário ao que o filme propõe e à visão que eu quero trazer. O técnico Jones imediatamente, já na sessão seguinte, já no treinamento seguinte, ah, impõe a eles, aos jogadores, assim, uma punição, né? Vocês vão correr como nunca correram antes. E em sequência, não só a punição, mas o acolhimento daquele que sofreu com esse estranhamento, né? Acolheu o rádio, acolheu quando chamou ele para entrar na sala dele, comer lá um hambúrguer, acolher quando entregou para ele uma garrafa de água, né? Num dia onde estava vendo treinamento, e acolher também quando trouxe o rádio para participar de toda aquela atividade que estava acontecendo. Uhum. O filme traz essa proposta do futebol americano, né, do esporte, como um trabalho mediador desse acolhimento. E, assim, aos pouquinhos, né, o filme foi trabalhando isso, aos pouquinhos o rádio começou a fazer parte, a se integrar um pouco mais daquele contexto, né? Sim. Bom, eu queria até trazer uma fala da diretora quando toda essa integração começou a ser feita, né? A diretora disse ao técnico Jones: esse rapaz nunca causou problema para ninguém. Eu quero que continue assim. Ela Uhum. disse ao técnico, tentando justificar: não traga o rádio para a escola. Não insira ele nesse contexto, porque você não sabe com o que você está lidando. Você não sabe. Mais à frente, ela vai ser até
mais preconceituosa, né? E vai dizer assim: ele tem uma deficiência da qual não sabemos nada. E se ele tiver um ataque? Ele nunca tinha tido um episódio de ataque, né? E que ataque é esse, né? Sei lá, eu não sei se nós estamos tentando ajudar alguém ou se ele está sendo usado só como uma mascote diferente. Essa fala para mim é muito dura, Uhum, porque a gente pode ver que em algumas situações até acontece, mas com o desenrolar do filme também essa visão vai mudando. Isso que me agrada. Ah, a diretora também argumenta que ela estava preocupada com seus alunos na companhia de um homem negro com séria deficiência. uhum, Então, assim, para além do diagnóstico, era um homem negro, considerando o contexto daquele filme de segregação racial, na época da década de 70, 60, ali nos uhum. Estados Unidos. Mas existe um estereótipo dessas pessoas, existe uma diferença. E essa diferença que marca, que a torna talvez um elefante branco dentro da sala, aquilo que a gente vê, a gente não sabe como lidar, de tão grande que é e de tanto que nos chama a atenção, né? Mas é preciso lidar. É o que o técnico Jones traz. Pois é, e esse filme, ele é lógico que a gente está falando de uma realidade dos Estados Unidos, né, que tem pontos particulares, né, mas quando a gente pega esse contexto das relações, a gente consegue transpor sim para uma realidade do Brasil, onde a questão racial ela também pode ter uma camada na discussão, mas eu acho que o ponto que eu acho curioso é que, assim, por vezes o espaço formal ou esse espaço escolar, ele também não sabe muito bem lidar com essa presença do outro. E por mais que hajam movimentos de políticas, há movimentos, imagino, que ainda não totalmente, assim, essa questão ela não é facilmente lidada no Brasil, mesmo com formação docente. E aí a gente vê nesse contexto, onde esse educador social ali, nesse espaço não escolar, ele consegue ter um caminho para acessar esse sujeito e não necessariamente sim, entre aspas, resolver todos os problemas do mundo, mas eu entendo até juntamente com a sua fala que o acolhimento, e aí nesse caso eu vou até utilizar o termo, a ideia de inclusão desses sujeitos num meio, ele faz com que esse professor aprenda, com que os outros da escola aprendam, que todos daquela cidade aprendam, e que esse sujeito também consiga desenvolver outras valências relacionadas à sua interação, que os outros compreendam a forma com que ele vai interagir. E aí, nesse cenário, eu queria até saber de você, enquanto um trabalhador, um pesquisador, o quão essas atividades que se dão fora desse ambiente escolar, elas podem contribuir para uma maior, eu não sei, eu não quero utilizar esse termo, mas tipo, não é desenvolvimento, mas talvez desenvolvimento de competências, de habilidades, para que esse sujeito ele consiga viver de forma plena, assim, tenha uma vida assim com novos horizontes que transcendam esse estigma que ele tem de uma pessoa limitada. Porque quando a gente até fala, os termos eles têm um valor semântico muito forte. Porque quando as pessoas elas afirmam que ela é uma pessoa deficiente, que vai estar o termo, não é isso? Que você voltou que não é adequado, ou que é portadora, aqui a gente já enxerga uma limitação nela que torna ela quase que um ser. E aí até essa expressão, né, que você trouxe do filme, né, um mascote, um ser alegórico, quase como um ser para exposição. E a gente não pode ignorar que, pensando em construção histórica de sociedade, existiam zoológicos humanos onde você também expunha pessoas com deficiência, onde você expunha pessoas com essas necessidades como se fossem animais, né? Então, isso era uma tradição que existia bem forte já desde o século XIX até meados do século XX isso já existia, e todas essas discussões elas são necessárias para a gente desconstruir esse pensamento
e ressignificá-lo a partir da prática do nosso ponto de vista aqui, enquanto debatedor, do educador. Então, eu gostaria de ainda te ouvir falar um pouco sobre isso, sobre esse papel do educador, sobre esses pontos que eu trouxe. Então, Alan, vamos lá. Eu não diria inclusão. Fui pegando algumas palavras, eu vou Ok. trazendo essas palavras da sua fala, viu? Eu não diria inclusão, não sei se a gente inclui, porque incluir envolve um excluir. Você só Uhum. pode incluir alguém em algum lugar da qual ele não estava antes. E assim, todos nós somos sujeitos sociais, a gente está incluso em algum lugar. Ok. O que eu quero trazer é, estamos mais ou menos integrados à sociedade a partir de alguns meios, do trabalho, da família, da escola, da igreja, da convivência com colegas, das redes de apoio, das instituições governamentais. Enfim, a gente está mais ou menos integrados a partir dessas instâncias, desses atores sociais, né? A gente tem mais ou menos conexões, mas nunca somos totalmente excluídos. Ampliar essa rede de conexões é o trabalho do educador social, né? Então, talvez não não imagino o trabalho do educador social somente pela via do desenvolver habilidades de uma pessoa com deficiência e uma pessoa autista, né, do Uhum. rádio. Não o técnico Jones não estava preocupado em desenvolver habilidades do rádio, não somente, né? Em Uhum. certo momento ele até tenta a alfabetização do rádio, ele inicia o processo de alfabetização, que é muito bacana também, Uhum. mas é um processo de desenvolver habilidades por parte do sujeito, mas como o problema não está no sujeito, está na sociedade, precisamos desenvolver redes de apoio, de suporte, trazer pessoas que participem conjuntamente da inclusão, da integração, puxar ele para o convívio, sabe? Uhum. Então, o processo que o técnico Jones fez no filme, ao longo do filme, foi um processo de educar para o social. Ou, melhor, educar o social, educar a comunidade, educar o clube, os jogadores que ele tinha, o técnico, o assistente dele, a escola e depois a comunidade. Educar aquelas pessoas para que elas pudessem acolher o, o rádio. Por quê, Alan? Por que nessa perspectiva da integração e não do desenvolvimento da habilidade somente? Porque se eu pensar que eu devo trabalhar somente o desenvolvimento das habilidades dele, ele nunca alcançará um patamar pleno, ótimo, para estar a par das demais pessoas, dos pares, das pessoas com quem ele precisa conviver. Nunca terá, porque a condição de uma pessoa autista é um atraso no desenvolvimento da linguagem, um atraso no desenvolvimento da interação social, às vezes um atraso cognitivo e também um atraso motor. Então, assim, ela nunca estará a par. Não Uhum. é para nós trazermos ela para o nosso, é para nós nos abaixarmos e olharmos ao pé dela, né? Olho a olho, no mesmo nível, né? É uma atitude que eu costumo fazer com meus pacientes, sempre ao cumprimentá-los, eu abaixo. Eu trabalho com crianças e com adolescentes, então quando dá o nosso a questão da estatura, eu abaixo para conversar com elas. É preciso, porque faz parte da integração. Então, acredito, Alan, que uma ação socioeducativa, o trabalho de um educador social é, sim, um trabalho de integração social. Ok. O que que eu... a gente está planejando aí todo um livro, o grupo Fora da Sala de Aula vai publicar no final do ano, e é também um dos eixos de trabalho do educador social que eu tenho discutido num capítulo que eu tenho escrito, né? Então, existem essas três abordagens. O desenvolvimento de habilidades, né, com o sujeito, um trabalho com o sujeito. Existe um trabalho de integração social,
que é um trabalho com o coletivo, com a comunidade, com o grupo que ele precisa estar e pertencer. E pode ter também um trabalho de garantia dos direitos educacionais. Esses três juntos, eu acho que é o que eu defendo, pelo menos no capítulo, são o núcleo do trabalho de um educador social. É o núcleo de pesquisa de um pedagogo social. É aquilo que deve acontecer num processo formativo para convivência com essas pessoas. Entendi perfeitamente o ponto que você trouxe e eu concordo com isso. Na verdade, eu acho que talvez eu ainda, no caso, quando eu pensei em inclusão, eu pensava justamente também nessa relação de trocas, né? E eu sei que de fato ali vão haver trocas e eu achei muito interessante esse ponto que você falou de entender não ter o desenvolvimento como forma principal, porque seria algo que a gente está comparando polos, né? Isso pode confundir as expectativas, né? Eu entendo que você, como profissional disso, também ressalta por isso, que talvez muitos chegam com uma ideia de que é possível, entre aspas, ser curado de uma condição assim, né? E nesse contexto, de fato, todos vão aprendendo e a gente se enriquece muito enquanto sociedade. E eu acho o mais irado dessa história é que, assim, como você falou, eu não sou autista, o ideal seria ter um autista aqui. É, e eu não tenho ninguém na minha família assim, eu particularmente também não tenho, mas eu acho que é interessante que todos nós, mesmo nós não estando vivenciando assim uma realidade como essa, que um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia vive, que a gente esteja a par dessas discussões para que a gente justamente, como você trouxe também, crie essa rede de apoio. Que essa, sim, eu imagino que deva ser uma rede diversa, né? Uma rede plural com pessoas com lugares de fala e experiências diferentes. E nós, enquanto educadores sociais, pesquisadores e profissionais de uma forma geral, sociedade de uma forma geral, devemos estar a par disso e entender a importância disso para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Então, Sim. assim, agora a gente já está se encaminhando para os nossos momentos finais, mas antes eu gostaria ainda de te ouvir falar um pouco mais sobre a sua pesquisa, o que que você está planejando fazer agora no mestrado e tudo mais, para que a galera também conheça um pouco mais de você. Uhum. Então, Alan, hoje eu estou me encaminhando para um contexto de pesquisa que é alguns aspectos psicossociais do modo de lidar, de conviver com as pessoas autistas, somente com as pessoas autistas, é o meu público de foco, em contexto de educação, em contextos de socioeducação, de educação social. O que, que me interessa desses aspectos psicossociais, a convivência com as pessoas autistas? As representações sociais que elas têm de aluno autista ou de educando autista. Qual é o imaginário que um certo grupo, uma certa comunidade tem de educando autista, de aluno autista? Qual era o imaginário, por exemplo, que o técnico tinha, a diretora da escola tinha, os estudantes da escola tinham e a comunidade em geral também sobre o rádio no início do filme? E Uhum. qual é a imagem que eles têm após o trabalho do técnico? Sabe? Essa é a minha linha de pesquisa. Qual é o imaginário que as pessoas têm e como o trabalho socioeducativo pode influenciar, alterar, transformar essa imagem, né? Para melhor, claro, para melhor. Em vistas de cumprir esses três eixos de trabalho: garantir direitos educacionais e todos os outros, desenvolver competências, habilidades necessárias para essa pessoa poder conviver e integrá-la na sociedade. Trabalhar a sociedade para receber, né? Para acolher, né? Eu acho que é bem por aí. Então, Mas, realmente, é uma desenvolvendo aí. discussão que envolve, né, direito, integração e também desenvolvimento, né, dentro daquela realidade ali, para aquelas atividades necessárias. E talvez isso fica, né, como legado dessa nossa conversa. Para mim foi ótimo estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado. Eu acho que foi um papo super rico, porque
aqui a gente está numa posição de fato de aprender, de trocar ideias, né? E que bom que a gente tem esse espaço aqui no Cine Debate. Novamente gostaria de agradecer ao professor Arthur pela oportunidade de estarmos aqui, a todos os colegas do Fora da Sala de Aula, que por mais que nós dois estejamos aqui, tem uma galera que trabalha junto com a gente, que ajuda tudo isso a acontecer nas redes sociais. E eu peço para que você curta, comente esse vídeo, faça sugestões de temas. A gente está mais do que aberto para isso, porque é assim que a gente cresce, né? Conversando sobre temas diferentes, com pessoas diferentes, para que a gente amplie nosso ambiente, nossa atuação, enfim. Para mim é um prazer estar aqui. Então, se você também quiser fazer seus agradecimentos finais, a gente já está encerrando por aqui. Olha, Alan, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder dizer um pouquinho da minha abordagem, da minha experiência, da minha visão a partir desse filme. Claro que nada melhor do que assistir ao filme para entender o que eu digo, né? Porque o filme ele é elucidativo por si só. Agradeço ao grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula, agradeço aos colegas, às pessoas que estão assistindo também. E, enfim, eu quero ler um trechinho para finalizar. Eu prometo que a gente não vai passar do tempo. Um Claro, trechinho, Alan, de uma pessoa autista, conhecida, uma ativista, né? Conhecida, fala sobre educação, né? Vou colocar aqui. Se um autista de 14 anos não consegue aprender álgebra porque é abstrata demais, você não diz estude álgebra de qualquer modo. Você tenta conduzi-lo para a geometria. Se outra criança não consegue aprender álgebra, geometria ou qualquer tipo de matemática, você não diz você precisa aprender matemática antes de aprender o resto. Em vez disso, deixe à vontade no laboratório. Se uma criança não consegue escrever à mão, deixe-a também usar o teclado, né? Então, acho que é um pouco disso o que o filme traz e da minha experiência também. muito incrível, que conversa maravilhosa. Tenho certeza que a galera que está nos ouvindo também pôde aprender bastante. E, assim, que mais pessoas comentem, que a gente tenha outros espaços. E é claro que toda discussão, né, ela dá margem para a gente conversar aqui por horas e horas e horas. Esse filme mesmo era como a gente analisar várias outras coisas, frame a frame, mas foi muito rico o nosso debate. E eu agradeço a vocês todos pela atenção até esse momento e até uma próxima, até o próximo Cine Debate, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu.